Eu sou Luiz Felipe, sou professor do Instituto Conrad, estarei com vocês aqui para mais uma aula falando sobre questões de concurso, explicando para vocês sobre os conteúdos aplicados nessas provas e como que a gente deve fazer essas provas para que a gente possa se sair bem nos concursos, tudo bem? Então, eu vou estar passando com vocês aqui a questão que já está na tela de vocês, né? Dando sequência aos nossos estudos. Então, quem não pegou as aulas, volte às aulas anteriores aí, pega aí no canal, que tem uma playlist muito boa aí com essas questões. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão está assim, ó, a rotina ideal para estudo do coração e dos vasos da base, né? Coração e vasos da base, CVB, é, além do perfil esquerdo com contraste, aí tá assim, ó, PA de tórax, né? Oblíquo anterior direita 60 graus com contraste, oblíquo anterior esquerda 45 com contraste. Aí tá AP de tórax, oblíquo anterior direita a 60 graus com contraste, oblíquo anterior esquerda a 45 sem contraste. Aí vamos, aí vem seguindo a C, né? A peditória, peditória. O que a gente tem que ver? A gente quer estudar o quê? O coração. A gente sabe que para estudar o coração, a gente precisa aproximá-lo do filme. Então, para que a gente não deixe essa questão muito extensa, até mesmo na hora de fazer a prova, vê que ela fala muitas informações e informações muito repetitivas e muito confusas, porque os valores são sempre os mesmos. Aí o que resta saber? Como a gente deve pensar nessas provas? Se ela é um PA ou se é AP. Se eu tenho que aproximar o tórax, com certeza essa incidência é um PA. Então vou riscar tudo que começa com AP. Isso vai tornar minha leitura muito mais objetiva e clara. Eu não vou perder tempo lendo coisas que só vão encher minha cabeça. Então, AP, eu corto tudo que é AP. O restante que está escrito do lado não me importa. Se já começou errado, não tem como dar certo. Isso é para a vida, né? Vamos lá. Então eu tenho ou é um PA de tórax e uma oblíqua anterior direita a 60 graus com contraste, ou é um PA de tórax com uma oblíqua anterior direita a 45 graus com contraste e uma oblíqua anterior esquerda a 60 graus sem contraste. Beleza? O que eu vou precisar aí, né? Saber quando que eu faço essas oblíquas, né? Essas oblíquas anteriores, esquerda e direita, e qual é a angulação de cada um deles. Lembrando que aqui é como se fosse o coração. Ele fica truncado, apontado para frente, né? Ele fica mais ou menos nessa inclinaçãozinha aqui. Eu vou botar a caixinha preta. Não, a caixinha branca fica melhor para ressair. Entendeu? Eu vou colocar aqui que ela esteja assim, certo? Quando eu viro, né, em PA, como se você estivesse olhando eles vão estar assim. Esse aqui já é o PA, tá vendo? Que o coração ele fica mais assim. Quando eu giro essa oblíqua para a esquerda aqui a 60 graus, eu vejo os vasos da base por esse ângulo. Quando eu viro a oblíqua direita a 45, você vê o coração desse ângulo. Então, um você vê assim e o outro você vê assim pela obliquidade do coração. Então, se eu sei que ele é voltado para a esquerda, com certeza a esquerda vai ter maior rotação. Então, eu vou ter maior rotação na esquerda. Então, a oblíqua anterior esquerda tem que ser a 60 graus e não a 45, como está dizendo aqui, ó. Tá certo? Então, essa aqui eu vou cortar e vou marcar a letra correta. A letra correta é a letra D de dado, beleza? Ah, professor, mas eu não sabia, mas eu conseguimos deixar a prova mais acessível, ou era A ou era D. E é esse o caminho que estamos buscando para que você tenha sucesso. Eliminar o máximo de questões de alternativas e deixar apenas duas no máximo, né? O ideal é que uma, né? Mas
Se não conseguir pelo menos 2, já seria bom. Deixa eu dar uma conferida aqui. Beleza. Desculpa aí, que às vezes está falhando. Vamos lá. Segunda questão. Vamos lá. Segunda questão. No estudo de enfisema pulmonar, devemos realizar as seguintes incidências. Então vamos lá, o que seria enfisema pulmonar? É uma lesão de destruição das paredes alveolares, onde os alvéolos eles acabam se juntando para formar uma grande cápsula de ar. Ou seja, como eu destruo as paredes dos alvéolos, para eles não perderem isso, eles se intercomunicam e começam a ficar maiores. Ou seja, eu tenho uns buracos um pouco maiores no pulmão. Ou seja, eu tenho mais ar evidente nesses buracos. Um ar diferente do ar do parênquima. Por isso que o meu contraste no raio-x de tórax, ele tem que ter uma escala longa de contraste, uma nuance maior de cinzas. Não tem que ser preto e branco para ver costela. Não. Ele tem que ser um cinza, tonalidades de cinza, do mais claro ao mais escuro, para que você possa identificar esse tipo de lesão. Então, se eu tenho ar no pulmão, né, fora do parênquima ali, que não vai estar diferente do parênquima, na verdade, né? Então, eu preciso destacar isso. Como que eu vou destacar isso? Aí está aqui, ó, PA de tórax em inspiração e expiração, e o perfil. PA de tórax, perfil esquerdo e direito. Pô, calma aí, começou a falar besteira, não tem por que eu fazer o perfil esquerdo e direito, porque se eu quero ver se tem ar no pulmão. Então, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença na minha imagem, porque tem as incidências que a gente tem que fazer. Ó. PA de tórax em expiração e inspiração, e perfil em inspiração e expiração. Beleza? Aí tem AP de tórax, perfil esquerdo, perfil. Opa, calma aí, isso aqui é o contrário da B, mas também está tudo errado. O outro AP de tórax em inspiração e expiração, e perfil. Calma, tórax a gente faz em PA e não em AP. Então, beleza, ficou 2. Tórax, PA em inspiração e expiração e perfil. Aí fala, o perfil é em inspiração e expiração ou é só o perfil? E aí a gente tem que pensar, pô, o perfil vai me adiantar para pneumotórax, para enfisema pulmonar, eu fazer o perfil? Não, porque as imagens vão estar sobrepostas e isso não vai te dar uma imagem diagnóstica daquela lesão, porque um vai estar acima do outro. Então você não vai conseguir ver essa lesão mais escura ali com tanta clareza. Tá certo? Diferente do quadro de atelectasia. Aí você consegue ver se ele está inflando ou não o pulmão. Então, nesse caso aqui, como não é atelectasia, a gente vai cortar a letra C, que a gente também teria que fazer o perfil em inspiração e expiração. Ah, você tirou isso da onde? Da tua cabeça? Não, está no livro, está no Bom Traje. Então, resposta certa é letra A. Tudo bem? Facinho, né? Claro como água barrenta. Beleza? Então vamos para a próxima. Terceira questão, tá assim, são considerados ossos do antepé. E aí já começa, ó, metatarsos e falange. Pô, boa, isso aqui vale. B, se fosse na prova eu já nem lia o resto, né? Mas aqui, como a gente está corrigindo, a gente vai ler. Escafode, já acabou, já está falando de punho, não tem nada a ver. Isso aqui é tudo do punho. Estou falando de antepé. Talos, beleza, calcânio, navicular, cuboide e cuneiforme. Mas calma aí, eu quero saber o antepé, a parte da frente. O calcânio está na frente? Não, nem o talos. Então, isso aqui eu posso cortar. Aí calcânio não pode. E a gente falou que o talos também não pode. Então só sobra metatarso e falanges.
resposta certa é a letra A. Tá vendo como é que a gente vai cortando, vai eliminando as alternativas de acordo com o que eles vêm apresentando de irregular com relação à proposta da questão. Tá bom? Vamos que vamos. Tá ficando mais fácil, claro. A gente está estudando mais e cada vez mais vai ficar mais fácil. Na quinta questão, vou pedir para vocês se eu pulei uma. Ih, já foi para a quinta, olha só. Dei um erro aí, hein, gente? Mas a gente compensa aí. Na quinta questão está assim, ó. O processo coracoide é um acidente anatômico que está localizado na seguinte estrutura. Então vamos lá. Coracoide. Coracoide, do grego, é de como se fosse bico, né? Que apresenta um bico de papagaio, de bico de pássaro. Então, esse processo coracoide, ele é um ponto de referência que a gente utiliza para o ombro, lembra? 2 centímetros abaixo do processo coracoide. Então, no ombro não pode ser na mandíbula. Na mandíbula nós temos um processo bem parecido foneticamente, que é o processo coronoide. No cotovelo, nós também temos o processo coronoide na ulna, mas não tem nada a ver. Na mão não tem nada a ver e no pé não tem nada a ver. Só restou, analisando dessa forma, só restou a letra C de certa, que é a escápula. Então, é um ponto de referência para o raiz central, segundo o Bontrager, né? Que é muito preciso até, por sinal, a chance de dar erro é quase zero. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Já que eu pulei a quarta, né? Sexta questão. Como rotina do estudo radiológico da articulação sacroiliaca direita, deve-se realizar, opa, olha só, aí tá, PA de bacia, já me dá um ódio, mas como na prova estava assim, né? PA de bacia, calma aí, vou fazer PA é sacanagem, né? E oblíqua anterior esquerda. Calma aí, PA já começa a ser covardia com o nosso entendimento. Então tudo que for PA, você corta. Eu quero ver articulação, como é que eu vou fazer um pé? Aí você tem aqui, ó. Opa, Ctrl Z. AP de bacia e oblíqua posterior esquerda ou AP de bacia e oblíqua posterior direita, né? Parece que essas duas aqui seriam um caso para você interrogar. Porém, quando a gente está falando de sacro, o mais ideal é você fazer o Ferguson, que é para justamente ver as articulações sacroiliacas. Ou seja, você vai ter uma angulação de aproximadamente 20 graus cefálico incidindo ali abaixo das eias, né, 5 centímetros abaixo das eias, meio caminho entre as eias, e você vai ter o Ferguson para fazer ali, você vai abrir as articulações sacroiliacas. E depois você vai fazer o quê? Uma oblíqua posterior esquerda. Por quê? Direita. Por quê? Porque você vai abrir a sacroiliaca direita, entendeu? Então você vai fazer ela rodar um pouquinho. Já que ela está assim, você tem que fazer uma certa rotação para você visualizar essa estrutura. Então você tem que fazer esse movimento aqui, beleza? Então, resposta certa é a letra E. Ferguson, que é para sacro, ilíaca e oblíqua posterior. Beleza? Tranquilinho? Facinho, facinho, né? Vamos lá. Deixa eu ver se eu coloco aqui a próxima questão. Na sétima questão, nós temos assim, ó. Para a visualização total da cela turca, a melhor incidência do crânio é. Aí tá aí, perfil esquerdo. PA, o PA vou conseguir ver? O perfil eu consigo ver, mas o PA eu consigo ver? Pô, não, vai estar tudo sobreposto. Eu consigo ter ideia mais ou menos onde está, mas vai estar tudo sobreposto. O AP vai estar tão sobreposto quanto o PA. Tangencial, cara, como é que eu vou tangenciar a célula turca? Nem tem como.
Mentonaso. O mentonaso eu vou ver ele de baixo, mas eu não vou ver ele tudo. Então, é A, perfil esquerdo. Se fosse perfil direito, também estaria certo. Como não tem as duas na mesma questão, o perfil por si só já bastaria. Beleza? Então, a resposta certa, letra A. Questão bem inteligível, até mesmo porque a gente consegue avaliar se ela toca normalmente no perfil. Tá bom? Vamos para a oitava questão, tá assim, ó, na pesquisa de efusão pleural, a incidência de Larel corresponde à radiografia do tórax com o paciente em... Aí tu fala, cara, que doideira, o que, que é efusão pleural? Aí tu fala, tá, eu não sei o que é efusão pleural de cabeça, mas Laurel eu sei como é que é, correto? Então o Laurel a gente faz em pé? Não. Faz em ortostática? Pô, não. Vamos avaliar antes de chegar na parte da efusão, que eu vou falar para vocês. Então, ele não faz em pé, não faz ortostático. Ele é um decúbito lateral em AP, ou seja, vamos supor que seja um paciente, eu viro ele e faço um AP, pô, tem sentido, vou guardar ela. É um ápico lordótico, o método de Fleischner? Não, já é outro procedimento que é para avaliar tuberculose secundária. É um decúbito dorsal antero-posterior? Não, pô, a gente está falando de Laurel. É um decúbito ventral em PA? Não. Pô, então só sobrou quem? A letra B. Aí tu fala, pô, tá beleza, a gente chegou à resposta, isso é o que importa. Resposta certa, letra B. Mas o que é efusão pleural? É acúmulo de líquido na pleura. Então, seria uma forma gourmetizada de falar derrame pleural ou água na pleura. Tudo bem? Então, a gente tem essas informações aí. Tu vê que mesmo assim, eles colocam essas questões, essas palavras que a gente não tem entendimento, justamente para nos confundir ou deixar muito pensativo de querer saber todas as coisas. Não, você precisa saber o principal, o que, que ele tem, a incidência. Pô, quero saber a incidência. Acertou? Tá tudo certo. Vamos para a nona questão. Tá assim, ó. São consideradas incidências básicas para a realização de uma mamografia. Aí tem aqui, ó, lateral verdadeiro e método de Eklund? Não. Então, Eklund seria a manobra de posicionamento da prótese, ou seja, você vai ir empurrando a prótese para trás para poder fazer a compressão daquela mama. Isso não é uma incidência em si, é um método que você faz para poder deslocar a prótese mamária. E depois de deslocar, você vai fazer a rotina básica ainda da mama. Aí eu tenho aqui, ó, crânio caudal e médio lateral oblíqua, que vai fazer aqui, pá, ou aqui, né? Pô, isso aí faz sentido. Projeções axilares e método de Eklund são incidências especiais. Existe. Essa projeção axilar também é chamada de método de Cleópatra, né? Que a paciente fica deitada aqui e aperta para pegar o tecido mais aqui para ver até mesmo linfonodos ali, né? Se tem alguma presença de algum nódulo ali. Aí, médio lateral e tangenciais. Calma aí, não. É isso aí não. Crânio caudal lateralmente exagerada, que também pode ser feita, né, que é o método de Cleópatra. Esse aí sim é o método de Cleópatra. E oblíqua médio lateral? Oblíqua médio lateral é correto, mas isso aqui é crânio caudal, estaria certo, mas não lateralmente exagerado. Isso aí já é outro posicionamento. Então, resposta certa fica sendo a letra B. Crânio caudal e médio lateral oblíqua, né? Ou oblíqua médio lateral, ou também chamado método de Ludwig, né? Isso vocês vão visualizar muito no Clark. Se eu não me engano, também o Biasoli fala disso. E para finalizar, nós temos uma questão de tomografia que fala coisa pra caramba. Fala, na tomografia computadorizada, a anatomia reconstruída
na forma de uma imagem digital parece ser composta por um grande número de blocos diminutos e alongados que se representam um elemento de volume. Opa! Vou colocar aqui uma observação. Elemento de volume de tecido. Aí tu fala, tá, não estou entendendo. Por que você grifou isso? Conforme definido pela abertura do colimador da fonte. Esses blocos são elementos de volume, de novo, elementos de volume, de novo. Olha aqui ele aparecendo aqui, tridimensionais, ou seja, tenho 3 dimensões nele, altura, largura e profundidade, que tem altura, largura e profundidade, né? Diante do exposto está falando-se do... Aí, o que acontece? Pixel, você já ouviu falar na câmera, nós temos o pixel, que é a altura e largura, né? Cada quadradinho da tela do seu computador ou do seu celular, ele é composto de pixels, que são pixel, que significa picture, esse aqui é picture, do pi, e versus element, elementos de imagem. FOV significa campo de visão. Então, vou até anotar aqui de texto, porque fica mais bonitinho. Ó. Pixel, elemento de figura ou imagem, né? Vou botar figura, picture, né? De figura, né? Ou imagem. Beleza? FOV seria Field of View, ou campo de visão, que basicamente seria a abertura, qual a abertura maior que eu consigo visualizar na TC, que normalmente está relacionada à área de varredura ali, a colimação lateral, na hora de fazer a marcação dos exames de tomografia, tá certo? A marcação longitudinal, onde começa, onde termina, né? Onde começa, onde termina, é chamada de range, né? Ou land, né? E você marca onde inicia e onde acaba, onde começa e onde termina o bloco. Beleza? O pitch, ele é um elemento, né, de reconstrução. Na verdade, é um parâmetro de reconstrução relacionado ao que? Ao movimento da mesa. Lembra que é a velocidade da mesa por rotação do tubo por segundo, vezes a rotação do tubo por segundo sobre a espessura do corte. Esse é o pitch. Scout é a primeira imagem que você faz para poder marcar. Basicamente, é o que a gente chama de topograma. Olha só, topograma. Ou escanograma. Grama. Ou survio, também é survio. Deixa eu esticar aqui para o lado que dá. Beleza? Ou scanview, tem uma porção de nome aí, mas é tudo a mesma coisa, tá certo? E o voxel? Voxel, que seria o quê? Para você entender o porquê que eu grifei ali, ó. O vo seria volume e o elements. Volume de elementos, ou elementos de volume. Então, a resposta certa, letra E. Bem, é isso, galera. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham gostado aí. Deixe seu like, curta, comente, compartilhe, fale com os amigos, deixe seu comentário, sugestões. Se tiver alguma divergência, fale com a gente no direct, nos comentários, para que a gente possa estar sempre buscando melhorar e chegar até vocês com a qualidade de ensino, tá bom?
Aí eu não sou detentor da verdade de nada, até porque isso a gente está pegando provas de concurso. Então, pode haver erros que a gente está interpretando de acordo com o que a gente está vendo aqui. Mas, no mais, a gente está aqui. Não se esqueça de se inscrever e comentar. Beleza? Então, é isso, gente.